12 naves aparecem em diferentes pontos do planeta e paralisam a humanidade. A linguista Louise Banks é convocada pelo exército para estabelecer contato com os visitantes. Com o físico Ian Donnelly, ela cria um método para decifrar símbolos circulares que desafiam lógica e tempo. Enquanto nações rivalizam e a tensão militar cresce, Louise descobre que comunicar não é apenas traduzir palavras, é reorganizar a própria percepção do passado e do futuro. O filme começa com a bela vista de uma casa à beira de um lago. A voz de uma mulher narra, lamentando sobre memória e tempo. A mesma mulher, Louise, faz carinho em seu bebê recém-nascido. Depois, brinca de cowboy com a criança, agora alguns anos mais velha. Mais tarde, ela a coloca na cama dizendo que a ama e no momento seguinte, já adolescente, a filha diz que a odeia. As duas estão no médico quando Louise recebe notícias terríveis. A filha tem câncer. Louise entra em um prédio, ainda narrando sobre a suposta simplicidade do tempo linear, notando como certos dias definem a história maior, como o dia em que os alienígenas chegaram. Todos no prédio se reúnem ao redor de uma TV, mas ela passa direto e vai para sua sala de aula quase vazia. Ela começa a dar a aula. Imediatamente, celulares começam a vibrar e tocar, até que um aluno pede para ver as notícias. Relatam um objeto misterioso pousando em Montana, assim como em pelo menos 8 outros países ao redor do mundo. Alarmes disparam na universidade e Louise encerra a aula. No carro, ela segue ouvindo as notícias. Agora são 12 objetos e a especulação é que se tratam de naves extraterrestres. Ela chega à sua casa à beira do lago e fala com a mãe ao telefone sobre as notícias. A mãe está preocupada. Louise continua assistindo. Os objetos aparecem na TV espalhados pelo mundo, sem ligação óbvia entre os locais de pouso. Agências governamentais dizem ter protocolos para tais cenários, mas Louise parece impassível e adormece diante da TV. 2 dias depois, ela volta à universidade vazia e continua acompanhando os noticiários em seu escritório. Enquanto ouve relatórios sobre a reação global das naves, um homem entra. Considerando sua experiência anterior com inteligência militar, traduzindo certas coisas, e sua autorização de segurança, ele pede que ela traduza algo e coloca um gravador sobre a mesa. É o áudio de uma equipe tentando se comunicar com os alienígenas. Louise fica chocada e confusa, e explica que de um arquivo de áudio não há como responder ao que ele quer. Irritado, o coronel diz que não pode levá-la a Montana, ou ela traduz a partir do gravador, ou nada feito. Louise responde, nada feito, e ele vai embora. Naquela noite, helicópteros acordam Louise. O coronel está à porta e manda ela arrumar as malas. Eles partem na madrugada. Não helicóptero, ela conhece Ian, um físico teórico com quem irá trabalhar. Ele cita um texto dela sobre linguística e comenta que o pilar da civilização não é a linguagem, e sim a ciência. Ao amanhecer, o helicóptero se aproxima de Montana. Louise olha pela janela e vê a imensa nave à distância. No acampamento militar, ela e Ian passam por protocolos, entregam os celulares, recebem crachás, fazem exames médicos e tomam vacina de reforço. Depois são levados ao centro de comando, onde há ligações com os outros 12 países. Um representante explica que dentro da nave há gravidade e circulação de ar peculiares. Tem cerca de 2 horas de ar por incursão. O coronel encaminha os dois às suas equipes, explica as prioridades da missão e logo depois vestem trajes especiais para entrar na nave. Aproximando-se, Louise parece enjoada. Ian está empolgado. Entram por uma abertura na base e o sinal de rádio enfraquece. A gravidade lá dentro é completamente diferente. Eles caminham subindo pelas paredes. Louise volta a passar mal e o coronel a empurra suavemente. O grupo segue até uma grande janela para iniciar a comunicação. De repente, as entidades chegam num turbilhão de névoa e sons estranhos ecoam. Louise se assusta com os gigantes heptápodes, mas o coronel quer que ela traduza o que soa como ruído. De volta ao acampamento, Louise pergunta se foi demitida, enquanto Ian vomita. O coronel dá a ela algumas horas para trazer algo concreto antes da próxima incursão. Parte da tropa assiste aos noticiários. O pânico global cresce. O agente Halpern conversa com a equipe da Austrália. Ninguém tem respostas. Louise volta à nave levando um quadro branco. Escreve "humano" e se aproxima dos seres, esperando que a forma escrita facilite. Eles somem e retornam escrevendo na própria linguagem, exibindo um símbolo circular e depois outros. No acampamento, o coronel duvida da velocidade desse método. Ela o convence com uma história sobre os aborígenes. Ele rebate lembrando o que lhes aconteceu após a colonização europeia e exige uma lista de vocabulário para a próxima missão.
Halpern informa que a China adotou uma abordagem completamente diferente. Louise entrega sua lista ao coronel. Ele acha simplista. Ela explica decompondo a pergunta mais importante. Qual o propósito da visita? Em subperguntas necessárias para entender a resposta deles. O alarme toca. Hora de voltar. Lá dentro, Louise escreve seu nome. Os heptápodes respondem com o primeiro símbolo, levemente alterado. Louise tira o capacete dizendo que eles precisam vê-la. Os soldados se apavoram, mas permitem. Ela toca a janela e a entidade faz o mesmo. Ela mostra novamente seu nome e um deles dá um novo símbolo. Ian tira o capacete, se apresenta e recebe 2 símbolos que Louise interpreta como os nomes deles. Ao retornar, ela passa mal e tem lembranças repentinas da filha. Na enfermaria, o médico reclama do risco de tirar o traje, mas o coronel e Halpern aceitam pela velocidade do progresso. Enquanto isso, o capitão Marks fala com a esposa, temendo o pior. Meses após o início do contato, eis o que aprenderam. As naves não emitem resíduos, gás, radiação, som nem luz detectáveis. Se elas se comunicam entre si, é invisível para nós. Ninguém sabe por que pousaram nos locais escolhidos. Louise é a única avançando de fato. Ela descobre que não há correlação entre o que dizem e o que escrevem. A escrita é atemporal, sem direção, nem para frente, nem para trás. Leva um mês para Louise formular uma única resposta gramatical a eles. Chegar à pergunta complexa do propósito exigirá mais tempo. Enquanto isso, o mundo enlouquece, com protestos e tumultos. Uma imagem vazada dos seres viraliza. Marks e outro soldado passam a assistir conspiracionistas online. Quando Louise trabalha nos símbolos, memórias da filha voltam. A menina mostra desenhos, falam do divórcio. Ian pergunta se ela está bem. O coronel quer saber quando foi sua última ida ao médico. Louise sai e lembra de momentos emaranhados no tempo com a criança, da infância à doença. Depois, Ian fala sobre a hipótese Sapir-Whorf. Aprender outro idioma muda a forma como pensamos. Ele pergunta se Louise sonha na língua dos heptápodes. Ela teme parecer inapta, enquanto alucina um heptápode ao lado dela na sala. No dia seguinte, o coronel pede que Louise traduza, ao vivo, uma fala do general Chang ao telefone. Chang diz que cada um dos 12 sites oferece uma tecnologia avançada e sua equipe está decodificando conjuntos. O coronel informa que China e Rússia estão mobilizando tropas. Algo grande está para acontecer e manda perguntar aos heptápodes a grande questão. Na nave, Louise tenta formular o símbolo da pergunta. A resposta chega: oferecer arma. No acampamento, ela e Ian defendem que ainda não distinguem arma de ferramenta no idioma deles. O coronel quer uma forma de entender as intenções. Ela precisa falar com eles de novo. Halpern se junta aos dois após os militares saírem, diz achar que os alienígenas colocam humanos uns contra os outros, como tantas vezes na história. Subitamente soa um alarme. China e Rússia ficaram no escuro e Halpern recebeu ordens para cortar também. Louise resiste. Ele manda descobrir o significado do último símbolo. Outros países interrompem o contato. As notícias relatam que Chang solicitou conversas emergenciais na ONU, crendo que os alienígenas tentam dividir a humanidade. Marks e outros soldados seguem para a nave carregando um pacote, desobedecendo ordens de recuar. O pacote é uma bomba com contagem regressiva. Os heptápodes percebem algo errado. Louise e Ian entram ao mesmo tempo. Do lado de fora, a segurança corre. Mark se arma para contê-los. Um heptápode encosta o tentáculo na barreira translúcida. Louise entende que ele quer que ela escreva nela. Ao tocar a barreira, visões da filha inundam sua mente. O alien começa a ensinar a escrita a Louise. Com menos de 10 segundos para a explosão, um alien vai embora e o outro continua escrevendo. Tiros são ouvidos do lado de fora. No último instante, o heptápode golpeia a barreira e empurra Ian e Louise para outra câmara, fechando uma escotilha entre eles e a bomba. A explosão ocorre e eles são salvos. Louise desperta com concussão. Ian está bem, soam alarmes, preparam evacuação. Analisando a filmagem, Louise insiste que não devem sair, enquanto as naves permanecerem. Eles também. Do lado de fora, a nave muda de posição, mas não vai embora. Halpern é avisado. A China está pronta para destruir seu UFO. Preparem-se para a retaliação. Chang dá 24 horas para as naves deixarem o país. Outros devem segui-lo. Louise e Ian revisitam a última sessão. Ela tem outra visão. A filha pergunta um termo técnico que Louise não lembra, e então ela acorda de novo no presente. Ian tem um avanço. Os dados representam uma de 12 partes. Em reunião,
Eles defendem que os 12 países precisam colaborar para ver o quadro completo. Halpern discorda e cita que a Rússia matou seu principal cientista, cujas últimas palavras incluíam: muitos se tornam um. Louise e Ian interpretam como a mesma ideia e propõem oferecer seus dados primeiro. Um jogo de soma, não zero. Em outra visão, Louise lembra o termo que a filha pediu, o mesmo conceito. Uma súbita revelação sobre os alienígenas a faz sair correndo. Ian vê que a nave enviou uma cápsula que a convida. Louise entra, um gás preenche a cápsula. De repente, ela está do outro lado da janela, dentro da nave. Um dos heptápodes se aproxima, ela pergunta do outro. Ele está morrendo. Ela precisa enviar mensagem aos 12 sites. O alien repete: use a arma. O heptápode explica: em 3.000 anos eles precisarão da ajuda da humanidade. Agora vieram nos ajudar. A pergunta de como conhecem o futuro, imagens da filha invadem a mente de Louise, mas na verdade são lembranças do futuro. Antes de partir, o alien diz: a arma abre o tempo. A cápsula a devolve ao solo, a nave muda de posição outra vez. Ian e o coronel dizem que os demais países seguem o plano da China e que o acampamento será evacuado. Louise segue tendo visões da filha no futuro, que pergunta sobre o pai. Louise diz que contou a ele algo para o qual ele não estava pronto. Algo sobre uma doença incurável, e ele achou que ela fez a escolha errada. As naves mundo afora começam a se mover, e exércitos se preparam para atacá-las. Louise alterna entre o presente e o futuro com a filha. No futuro, ela abre um livro que escreveu. No presente, olha para os dados alienígenas. O livro é sobre a linguagem dos heptápodes. Vemos flashes dela ensinando a língua no futuro e no presente, compreendendo-a. Subitamente, ela percebe que consegue ler os dados. Ela entende o que é a arma, é um dom. A linguagem é o dom. Quando você realmente a aprende, passa a pensar como eles, em tempo não linear. O coronel não quer ouvir, então Louise tem mais uma visão. 18 meses no futuro, numa celebração internacional, o general Chang a aborda. Ele diz que a única razão de estar ali é conhecê-la, pois ela fez algo incrível, ligou para seu número privado e o convenceu a mudar de ideia. Louise admite que não sabe seu número. Ele mostra e diz: agora você sabe. No presente, ela corre para telefonar ao general. Halpern é avisado de que alguém está ligando para a China do aparelho dele e envia homens para interceptar. Louise aguarda a chamada completar e se pergunta o que dizer. No futuro, Chang lhe diz exatamente o que ela disse a ele. No presente, ela repete as palavras ao telefone, enquanto foge dos agentes. Cercada, ela conclui a conversa. Consegui. Mais tarde, as notícias mostram Chang em coletiva emergencial. A China recuou e passará a compartilhar informações com os demais. As naves começam a deixar a atmosfera. Depois que os alienígenas partem, a história da filha realmente começa. Ian e Louise se tornam um casal e têm Hannah. Louise carrega o conhecimento da vida e morte precoce da menina. Todas as peças do futuro que vinha vendo se encaixam. Ela decide ter a criança mesmo assim. E assim chega ao fim o filme. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.